E aí pessoal, sou Felipe Moura e vamos começar aqui então a edição de artigos da comunidade da Brasil JS. E eu sou o Jadson Gomes e nessa semana a gente tem aqui como integrar e rodar o Flutter ou Flutter no VS Code e também as armadilhas do Async-Await em loops no JavaScript, então nos acompanha aqui. E para quem acompanha a gente, sabe que a gente está sempre falando aqui de novidades de ferramentas também, e o Flutter é uma delas. O Flutter está lançando agora então sua versão web, né, suporte para web, e já temos um artigo indicado aqui pelo Mário Souto, escrito por ele também, que mostra justamente como que a gente pode fazer para desenvolver com Flutter.js utilizando o VS Code. Muito legal, inclusive uma opção bem leve ali, achei bem bonito o jeito que funciona, é bem prático e sinceramente muito mais prático, tanto para instalar quanto para rodar, do que o Android Studio, né? Bem mais leve também. Então eu achei realmente uma opção bem legal para quem está começando a explorar isso aqui e já quer trazer de repente a sua web app para dentro, né, de dispositivos de forma nativa. É muito legal aí, de novo agradecer ao Mário Souto então, e a Alura, né? Ele está fazendo essa série de artigos lá no blog da Alura, então se vocês não viram os anteriores, vale a pena dar uma olhada, porque ele fala mais sobre os conceitos também, e agora chegou nessa parte de integração que realmente facilita muito, né? Inclusive tem a parte de emuladores, eu achei legal, que dentro desse plugin, a extensão aí para o VS Code, a gente consegue rodar ali, invocar os emuladores, né? Tanto de Android, iOS, então é realmente legal e facilita ali, né? E também tem a parte de desenvolver e ver em tempo real, né? Junto ali no Visual Studio Code, então é uma opção muito legal mesmo. Inclusive tu consegue ter dois simuladores ali ao mesmo tempo, né? Um iPhone e um Android, né? Coisa que tu tenta fazer isso aí no Android Studio, levantar dois ali, tu vai comer toda a memória do teu computador e iPhone sempre foi um problema também. E acho que vale salientar também, a gente falou nas últimas edições dos nossos vídeos aqui bastante sobre o Flutter, né? Principalmente sobre esses artigos que o Mário Souto vem fazendo, mas realmente se a gente for acompanhar também artigos não só em português, tem bastante coisa, né? Então é uma tecnologia que tá em voga aí, né? Muita gente prestando atenção, então vamos aproveitar esse conteúdo em português e de muita qualidade lá. E o JavaScript vem evoluindo bastante nos últimos anos, né? Cada ano tem uma nova versão, isso é muito legal. O ES6 lá em 2015 trouxe um monte de coisa, depois as versões começaram a ficar um pouco menores, mas mesmo assim a gente tem sempre muita coisa chegando. Uma das coisas mais legais que se tem, na minha opinião, é o Async-Await. E falando nisso, a gente tem então um artigo muito legal indicado e escrito aqui pelo Eduardo Rabelo, na verdade é uma tradução que ele fez, mas que eu até fiquei curioso, li todo o artigo e algumas coisas eu realmente não sabia, que são as armadilhas do Async-Await em loops. Inclusive ele mostra ali, né, ele dá as alternativas e mostra, fica bem claro de entender o que acontece no processo. Então quando a gente usa um for-off, por exemplo, né, ou um for, e ele mostra por que não funciona o Async-Await dentro desses loops. E ele mostra como que deve ser feito, então, né, então é bem legal e é importante a gente saber disso aqui. Principalmente porque hoje a gente acaba abstraindo muita coisa, quem usa React ou Vue, né, normalmente já vem com exemplos de código utilizando Async-Await ou alguma coisa assim, e a gente simplesmente copia e cola, e de repente a gente copia um trecho de código, coloca dentro de um for, né, de um loop, e até a gente descobrir por que não está funcionando, né, e exige muito tempo de investigação. Então é importante a gente saber, nesse caso aqui, como que funcionam os loops no JavaScript, né? Tanto a parte do for e o for-off que veio agora, né? E também entender o que o Async-Await faz na verdade, para a gente conseguir chegar nesses pontos e identificar de cara ali, porque vendo os códigos que ele colocou de exemplo, é muito fácil da gente entrar nessa armadilha mesmo, de colocar um Async-Await dentro daquele loop ali e quando vê simplesmente para de funcionar e tu não sabe por quê. Inclusive porque a gente está muito acostumado com os novos métodos das arrays, como por exemplo o for-each, né? E daí tu começa a usar o for-each, começa a usar um map ali e acaba se quebrando porque não vai funcionar com ele não vai esperar pelo teu await, né? Então, realmente tem algumas pegadinhas e o importante é conhecer as ferramentas que a linguagem está trazendo para nós. E foi com muita alegria que semana passada nós anunciamos os dois primeiros nomes, né, dos palestrantes da Brasil JS Conf de 2019. São nomes bem renomados e um deles que eu vou citar aqui agora é o da Mina Markham, ela que é um Senior Developer lá no Slack. A ferramenta que nós já estamos acostumados a usar no dia a dia, ela trabalha então para desenvolver como essa ferramenta vai funcionar. E ela é um nome muito renomado no mundo da tecnologia, já palestrou em vários eventos dos principais aí ao redor do mundo e ela também tem uma presença muito forte, né, em questões de diversidade, atuando bastante diretamente com a comunidade.
É, muito legal. E o outro palestrante, então, já é bem conhecido, né? O Matthias Peter Jürgensen. Quem não lembra é o MPJ. Ele já palestrou, inclusive, na Brasil JS Conf no ano de 2016. Trouxe um conteúdo muito legal. A palestra está disponível aqui no canal, uma das palestras mais assistidas, inclusive. E tá todo mundo muito ansioso aí para saber o que ele vai trazer em 2019, né? Então, e fiquem ligados aqui também que em breve a gente vai começar a anunciar mais novidades, mais palestrantes. Então, fiquem ligados aqui. E se tu curte o canal da BrasJS e os vídeos que a gente produz por aqui, deixa um like que isso nos ajuda bastante, comenta aqui, compartilha aí nas redes, se inscreve no canal e também ativa aquele bendito daquele sininho para receber aí as notificações do YouTube quando ele manda ou não. E também, claro, acompanha a gente nas outras redes sociais, né? A gente está presente aí no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente também está lá no nosso GitHub e também aproveita para entrar na nossa loja, que tem um monte de coisa muito legal, um monte de coisa geek lá e inclusive tem um desconto especial para quem recebeu por e-mail essa newsletter. E o Gui nos indicou uma ferramenta aqui, que na verdade é uma biblioteca, né, que é o Formcat, que é uma maneira aí mais simples, então, de controlar formulários para quem está utilizando o React. Eu até, todas as vezes que eu tive experiência em fazer formulários, eu até acho meio boring, meio chato, e essa biblioteca talvez seja uma alternativa aí, então, pelo que eu vi na documentação ali, como é que ela funciona, para implementar formulários, então, em aplicações React. E quem acompanha a gente sabe que a gente está sempre falando de performance aqui também, né? E claro, imagens são uma das coisas mais relevantes quando o assunto é carregamento das páginas. E por isso nós temos algumas técnicas, como por exemplo o Lazy Loading. Vale lembrar também que o Lazy Loading está para entrar aí como uma coisa nativa dos navegadores em breve, então a gente não vai mais precisar usar esses subterfúgios assim para fazer funcionar. Mas, enquanto isso não chega, nós temos algumas técnicas e aqui tem um novo Web Component que sabe trabalhar com isso. É bem legal, ele usa as APIs ali para saber quando a imagem está visível na página, né, quando ela chegou na interseção, para daí sim saber quando carregar as imagens. Então ele cuida de todo esse background que é preciso fazer para implementar o Lazy Loading e ele é um Web Component, ou seja, ele é já utilizando, né, formas nativas do navegador, está muito mais próximo do Future Proof Web, né? Então realmente é uma forma muito legal da gente implementar isso agora, enquanto nós não temos essas outras alternativas diretamente implementadas no suporte da linguagem, né, no navegador. É, muito legal. E complementando, esse Web Component foi feito com Stencil, que a gente anunciou semana passada, né, aquela nova versão, então já tem um case aí bem legal. E outra coisa que eles também fazem ali que eu achei legal é que a gente pode simplesmente importar lá, né, eles colocaram isso numa CDN, se não quiser fazer o build direto na aplicação, a gente pode simplesmente importar e utilizar o Web Component ali diretamente na nossa aplicação. É uma alternativa legal também. Isso é muito legal que inclusive se tu tem uma página estática, como por exemplo algo no próprio GitHub Pages, vai poder usufruir desses benefícios. E agora chegamos naquele momento um pouco mais humorístico aqui, onde a gente tenta trazer algo engraçado aí da internet, que é o cartoon da semana, né? E dessa vez a gente traz um cartoon lá do Comic Strip. E, bom, no quadrinho começa ali, tem uma pessoa reclamando, assim, ah, não, de novo, nossos serviços caíram, que droga, né? Como que isso pode acontecer? Eu estou monitorando tudo, eu gastei a minha vida inteira para monitorar tudo que tem. Eu monitoro os servidores, os containers, os workers, os repositórios, as APIs, os logs, o nosso workflow, se tem espaço de disco livre, né? E aí, então, ele vê o que ele fez de errado. Ah, mas tem alguma coisa que eu esqueci de monitorar, né? E essa coisa é uma pequena coisa que é a mais importante de todas. No final das contas, ele esqueceu de monitorar a data de expiração do cartão de crédito em algum serviço lá, né? É verdade, a gente monitora tudo muito técnico, a gente lembra tudo do mundo técnico, mas na verdade existem algumas coisas que são fora da tecnologia, né, que são fora do mundo virtual e que a gente precisa lembrar também. É, e todo mundo sofre com isso, né? Tem casos aí bem lendários até. Lembra quando o Google.com, por exemplo, não atualizou o domínio Google.com, o próprio Google? Então acontece, né? Tem coisas que às vezes a gente esquece, uma coisa que é mundana, mas que a gente também deveria monitorar. Bah, e os certificados de HTTPS também. Todo ano tinha que lembrar de atualizar aquilo lá, domínios, é verdade. É isso aí então, pessoal. E lembrando também que a gente tem ingressos à venda na Brasil JS Conf e também em alguns dos eventos do On The Road espalhados pelo Brasil. E olhem lá na nossa página /eventos. É, e um agradecimento então especial aí aos 15 colaboradores dessa edição e nos vemos na próxima. Até mais. Até lá.